Como os hábitos saudáveis podem influenciar a fertilidade e a saúde feminina? Este é o Papo de Mulher de hoje. Acompanhe! Cristiane Renata, nutricionista quântica e mestranda em agroecologia, nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda ao Papo de Mulher. Bem-vinda! Agradeço o convite, Carol, Leda, Sandra. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho da minha vivência e do meu conhecimento. Que bom! E a gente tem muita coisa para falar, afinal de contas é um assunto muito interessante. A gente vai falar sobre fertilidade. Como começou a sua história ligada a esse tema, a esse assunto? Tudo começa quando eu fiz a minha especialização em nutrição clínica esportiva, porque até então eu achava que eu não podia ter filho e tudo bem, eu não ficava assim com aquela paranoia na cabeça, deixava fluir. E 13 anos de casada eu tive 2 abortos consecutivos e o médico, eu procurei 4 profissionais. E ele falou assim, olha, depois do 3º, 4º aborto que a gente vai investigar algo mais profundo e tal. E eu acabei deixando de lado, terminei minha faculdade de nutrição, fiz a minha especialização em nutrição clínica esportiva. Daí, Sandra, eu pensei assim, poxa, o mínimo que eu tenho que fazer é um esporte, não é mesmo? Se eu fiz agora, é o mínimo. E até então não fazia esporte nenhum, devo confessar. Eu fui fazer boxe, olha só. Que legal. Fui fazer... Para quem não fazia nada, gente, fazer boxe. Já fui lá no boxe. Encarei uma disciplina, um planejamento, enfrentava o exercício físico como se fosse um trabalho. Então, eu era bem ali, certinha com os horários, com os dias. E 6 meses, só 6 meses fazendo atividade física, eu engravidei da Estela e levei a gestação até o final. E depois, 6 meses de vida da Estela, eu engravidei do Manuel. Nossa! Falei, nossa, mãe, é fácil de ter filho. Mas no Descobriu o segredo. Mas assim, no meu caso, como eu já tinha vivência da alimentação, faltava para mim a atividade física. É isso que faltava para mim. Às vezes, para uma pessoa que vai me procurar, para ela é um outro detalhe. Então, nós olhamos assim, o ser humano como uma pessoa única e especial. E para cada um é diferente. E eu fui estudando cada vez mais de todas as mulheres que às vezes ia falar, eu quero emagrecer um pouco e quero engravidar. Eu falava, mas se a gravidez vir antes, você não vai brigar comigo? Não, tá tudo bem. E daí a gente adequava a alimentação com a suplementação e alguns alimentos que estimulam a ovulação. E é isso. E aí começou. Olha que eu fiquei animada, hein, gente? Com meu filho ainda, tô numa luta aí com esses exercícios. E quais são esses alimentos que melhoram a fertilidade? Nossa, Leda, uma pergunta bem Ampla. Por mais que eu queira, eu não consigo falar todos aqui, mas o principal é olhar para o alimento como algo a mais, algo a mais. O alimento, ele é visto assim, isso aqui é gostoso, isso aqui não é gostoso. Olhar para o alimento, esse alimento ele vai nutrir a minha célula, ele vai nutrir a minha máquina, porque como eu falei da fertilidade, ele pode ajudar no controle de um triglicérides, colesterol, no ganho de massa muscular. Então, essa alimentação saudável, essa nutrição saudável, ela vai atuar na nossa máquina como um todo. Então, se a pessoa está buscando a fertilidade e falta essa alimentação, ela vai conseguir. Se a pessoa está buscando o controle de alguma patologia, a alimentação ela vai conseguir. Porque tem 3 coisas que mantêm a nossa existência: o oxigênio, a água e o alimento. E a gente não para pensar, eu tenho que trabalhar para pagar as minhas contas, fazer esse compromisso, esse outro. Se eu tenho tempo, eu como. Se eu não tenho tempo, eu não como. E se eu fico doente, eu tomo um remédio. A gente deixa de olhar esse alimento como um medicamento. Hipócrates já dizia, 300 anos antes de Jesus Cristo, faça do seu alimento seu medicamento. Poxa, 2000 anos atrás, uma pessoa falava, faça do seu alimento seu medicamento. Quando a pessoa chega até mim e fala assim, esse alimento é bom, ela quer comer numa quantidade muito grande. Eu falo assim, qual que é a diferença do remédio para o veneno?
É a dose. E se o alimento é o seu medicamento, também a dose desse alimento vai te nutrir e a dose desse alimento vai te adoecer. Olha que sensacional isso. Mas tem vários alimentos que eu gosto de trabalhar. Olhar com carinho para o ômega 3. Esse ômega 3 ele pode ser de origem tanto animal, que é o óleo do peixe, quanto vegetal, a linhaça dourada, a chia. Então, começar a fazer parte da nossa vivência. Nós mulheres temos baixo de testosterona. A linhaça dourada, ela de uma maneira suave, é claro, ela aumenta a testosterona. Olha que sensacional. A chia também, semente de girassol. Então, é abrir os olhos para uma alimentação e algo a mais. Me fala em que momento, né, a mulher que quer ter filhos, em que momento que ela tem que te procurar? O momento que ela já está frustrada, decepcionada, jogada às traças, né? Que é um popular que a gente fala. Ou ela fala assim, ela tem a consciência que ela quer ser mãe, ela te procura e você já vai começar a equilibrar todo esse momento. Eu sei que esse é o ideal, né? Porém, né, às vezes, o que faz ela acender a luz e te procurar? Sandra, pergunta sensacional. 2 anos antes. 2 anos? 2 anos antes, tanto o homem quanto a mulher que querem ter um filho e esse filho ter um desenvolvimento legal, ser saudável, 2 anos antes. Daí eu trabalho com a mulher que vem me procurar, mas nos bastidores eu trabalho com o homem também. Interessante isso. Olha só. A clorela, que a minha pesquisa do meu mestrado é a clorela, voltado para uma outra pesquisa não a fertilidade. Mas a clorela, tanto o homem quanto a mulher, eu suplemento antes da gestação. Porque ela vem fortalecer tanto o espermatozoide do homem quanto o óvulo da mulher. Que legal. É maravilhoso. Eu até agora eu tô tentando achar algo ruim da clorela, não consegui. Vamos tomar clorela, então. Mas assim, tem várias coisas. E uma coisa que compromete muito com essa vida muito corrida, com essa comida prática que eu só comprei e esquentei no micro-ondas. O que acontece com isso daí? Muita farinha de trigo, muito açúcar, muito leite derivado que vem inflamar o nosso intestino. E o nosso intestino, ele é conhecido como o nosso segundo cérebro. É nesse órgão que a gente vai absorver as vitaminas e os minerais, Carol. Então, o que acontece? Quando eu falo, vou retirar, ou é 8 é 80, é o equilíbrio da vida. Eu falo, olha, farinha de trigo e leite, ele não é um bom amigo, ele é um amigo interesseiro. Então, chama ele só de vez em quando para sua casa. Então, comece a olhar para os alimentos que vai te favorecer. E os alimentos que são gostosos e que não são tão saudáveis, vai enfraquecer. Então, a sacada é essa. Você sabe que estou gostando muito desse bate-papo aqui, porque depois que eu me curei, né, do câncer de mama, a questão da alimentação para mim é muito importante, né? E essa alimentação é pura energia mesmo. Então, tá muito gostoso esse bate-papo por isso, porque assim, realmente os alimentos, existem até estudos, né, com relação à cura, né, do câncer, né, com os alimentos. Então, depois que eu passei por tudo isso, eu me alimento muito diferente. Eu comia muito doce, muita carne vermelha, eu não me preocupava tanto. Hoje em dia, quando eu vou fazer uma refeição, eu sento, eu me concentro. Até a energia que a gente coloca nesse ritual da refeição é muito importante, né? Não só aquilo que a gente se alimenta, mas esse ritual é muito importante também. Então, quando a gente começa a perceber realmente, né? Nossa, o que eu tô colocando no meu corpo? Né? Você começa a se policiar muito mais. É sensacional, Carol. É maravilhoso, é maravilhoso. É um olhar diferenciado, porque você está conectado com a comida, conectado, presente mesmo, como você falou. E para todo paciente, eu falo assim, agradece esse alimento. Então, esse alimento, ele nutre seu corpo e 3 pontinhos. E me ajuda a engravidar. E aumenta a minha massa muscular, e me traz saúde, e controla o meu colesterol. Isso, quando a gente pega essa nutrição quântica, é a maneira de pensar, sentir e agir em relação com a comida. E quando nós pegamos uma pessoa que deseja ter filho, como você falou, quantos anos ela vai se preparar antes? 2 anos. E tem mulheres que chegam até a mim
que acabou, que para com anticoncepcional com 37 anos. Eu falo, poxa vida, olha o tempo que vai demorar para desintoxicar. Sim. A alimentação ajuda, mas eu fui em vários profissionais, nunca ninguém comentou e abordou esse assunto, porque você ficou lá 10 anos tomando um anticoncepcional. Depois, 2 meses você quer ter um bebê? Não é tão simples Pode assim, acontecer, né? Pode acontecer. Pode Não pode acontecer. acreditar, confiar, né? E assim, Renata, também com relação à fertilidade, o sobrepeso ou baixo peso influencia também? Muito, Leda, influencia muito, porque a obesidade ela é uma inflamação. E o corpo inflamado, ele gera vários prejuízos para a nossa saúde, com certeza. Um monte de pessoas que chegam até mim que vai lá para baixar o peso, porque o peso que ela tá dificulta ela a engravidar. Então, a gente vai adequar aí. Na questão do baixo peso, a balança de bioimpedância, que hoje ela é padrão ouro e avaliação, a gente consegue ver percentual de gordura, massa magra, mas é bem raro. Eu, até hoje, peguei um caso só da pessoa ela ter menos percentual de gordura que o corpo dela precisa. É sempre mais. É sempre o excesso do peso. Sim. Bom, tá um assunto muito gostoso, gente, mas estamos chegando ao fim. Claro que a gente teria muitas outras perguntas para fazer para Renata, mas para a gente finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem, né, com relação a isso que a gente conversou hoje, para quem está nos acompanhando e, de repente, né, queira aí começar a seguir também o seu trabalho, né, e ver o quanto é importante essa questão da energia dos alimentos. Olha, se eu deixo uma mensagem para todos aqui hoje, que a nossa vida, a sua vida, ela é muito preciosa. Olhe com carinho pelo alimento que você está colocando dentro da sua máquina, se está te adoecendo ou se está te trazendo saúde. Hoje nós falamos aqui da questão da fertilidade, mas isso engloba a vários aspectos da sua vida. É isso aí. Bom, eu já me inspirei para a gente finalizar, eu vou começar a fazer box. Para engravidar rapidinho. Mas assim, só pegando assim, estudos mostram que mulheres que querem engravidar, o Pilates é o melhor exercício. Eu não sabia disso. E os homens é o aeróbico. Bom saber. Então, Olha só. Obrigada, Obrigada, Carol. Obrigada. O Papo de Mulher de hoje vai ficando por aqui. Deixe seu comentário nesse vídeo e siga as nossas mídias sociais. E hoje os agradecimentos especiais são ao Hotel Golden Ingá, hospedagem e moradia. Até a próxima semana. Tchau, tchau!